todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura de SOS, não é uma leitura para nenhum signo, é uma leitura geral, canalizada, intuitiva. O intuito é trazer aqui uma resposta de forma geral, que tu te conecte com o título e não para signo, como eu já falei, tá? Se não houver nada aqui para ti, as leituras de toda essa semana, né? Então eu fiz, são 12 leituras com títulos aí diversos. Se tu não te conectar, se não houver nenhuma resposta aí pra ti, tem as leituras por signo, se tu prefere também as leituras por signo aí no canal, as leituras semanais, que são atemporais, tá bom? Vamos lá então. Vamos ver o que é que tu precisa saber neste momento. O que as pessoas que se conectarem a essa leitura precisam saber neste momento, por favor? Esqueça que esse baralho não dá pra embaralhar. O rato, de novo. Fiz uma leitura já que tinha um rato. E o título dela era sobre mediunidade. Ou não? Não sei. Tá? Se eu conseguir, eu deixo ela marcada em algum lugar. O rato Vamos ver o que mais. Eu vou abrir mais, porque eu tô te falando que fiz uma leitura agora, antes dessa, umas 2 leituras antes dessa, que saiu o rato. O rato fala de coisas escondidas, da necessidade de vasculhar mais nos cantos, para compreender o que tem de escondido ali, o que eu preciso ver que eu ainda não tô vendo. Sabe, o rato fala de sujeira também. Então, o que tá acontecendo? Se tem alguma coisa que tá acontecendo na outra leitura, eles estavam com uma questão no sono. A pessoa não consegue dormir direito, ou dorme um sono perturbado, não consegue fazer aquilo que se propõe, a pessoa não consegue, por exemplo, se compromete de fazer alguma coisa no dia seguinte, chega na hora, não consegue, não tem vontade, não tem disposição, não tem ânimo, dorme, mas sonha coisas desagradáveis, acorda no meio da noite ou nem consegue dormir, entende? Tudo isso são sinais de que alguma coisa está acontecendo e que tu precisa vasculhar para entender o que é. No caso deles era mediunidade, alguma coisa que eles se conectam e que faz com que haja esse desequilíbrio. Vamos ver o que mais. Pode ser que lá tenha alguma coisa para ti e aqui seja um complemento ou vice-versa. Então eu te aconselho a assistir as duas, se eu puder. Se eu conseguir, com certeza deixarei aqui pra ti o link, que seja. Vamos lá então. O que é que essas pessoas que se conectaram com essa leitura precisam saber? Tô entendendo esse baralho. Tá, vamos lá. Por favor, tarô. O mago caiu invertido. Mais uma. Dez de espadas. A rainha de espadas. Vamos entender mais. 4 de ouros. O hierofante. Tem alguma coisa que tu faz, que tu comunica, que tu trabalha, ou alguém que tu te relaciona. O enforcado, ele apareceu muito na leitura que eu fiz do rato. Ele fala de autossacrifício.
de se colocar em situações ali que talvez tu saiba que elas não são benéficas, talvez tu saiba que essa relação já não tá dando certo, talvez tu saiba que esse hábito é prejudicial. Pode ser que tu saiba, porque aqui o mago, ele sabe, ele tem conhecimento, mas existe um apego em fazer as coisas sempre do mesmo jeito, e é óbvio que tu vai obter sempre os mesmos resultados. Então é sobre observar. Às vezes aquilo que nos prejudica não tá fora, tá muito mais perto, muito mais simples do que a gente tá querendo aceitar que é. São as nossas escolhas diárias, porque para mudar de vida não é uma revolução. Para mudar, nossa, não é uma revolução, são pequenas coisas, são pequenas escolhas. Quando a gente tem um grande objetivo, a gente não dá um pulo, um pé aqui e outro pé lá no objetivo. A gente tem um caminho que a gente precisa percorrer. E esse caminho a gente percorre um pouquinho todos os dias. Tornando os nossos hábitos ali, fazendo com que os nossos movimentos eles ajam a nosso favor para a concretização de algo que a gente quer buscar. Então tem uma coisa aqui que acontece que tu até questiona a moral disso, se é certo, se é errado, mas tu continua fazendo do mesmo jeito. O que é que está acontecendo, por que essa energia, mas continua fazendo do mesmo jeito. Eles estão pedindo aqui que tu te afaste e olhe isso com uma visão um pouco diferente. Também fala isso a carta do enforcado, né? Olhar por uma perspectiva diferente. O que é que está acontecendo? Quais são as atitudes que eu estou tomando que estão fazendo com que eu permaneça repetindo as mesmas coisas? Embora que não fale de ciclos repetitivos, mas eu estou sentindo essa questão do rato que se repetiu aqui, né? Não tem a carta do mundo, por exemplo, que fala de ciclos que se repetem, mas tem essa carta do rato que veio aqui de novo para trazer mais uma mensagem. E eu sinto que é para a mesma pessoa. Porque existe aqui algo que é como se tu tivesse aqui o conhecimento, tu tem os elementos para mudar, tem como fazer, mas continua fazendo de um jeito aqui que não tá te ajudando. Mais uma para essa rainha de espadas aqui. O 3 de espadas, tá vendo? O 2 de espadas. Existe alguma coisa que tu não tá vendo e que tu precisa ver. O rato fala disso, né? Que existe sujeira escondida. Tem coisa embaixo do tapete. Tem coisa pelos cantos que tu não tá vendo. E aí a gente vem aqui um 2 de espadas. Tu não tá vendo o que que é. Tu não tá conseguindo. Então eles estão pedindo aqui o quê? Que tu observe. Que tu olhe aqui com uma certa frieza. Que tu observe essa situação como se tu não estivesse fazendo parte dela. Como se tu fosse uma outra pessoa. Para que tu encontre aqui. A qual situação tu tá apegado? Tu tá tão apegado que tu não consegue perceber. Aqui tem um sofrimento, né? Tá? Vamos ver o que mais. Pra gente concluir aqui. A lua. De novo, tá só se repetindo. Eu vou só tirar aqui pra gente concluir, vamos finalizar, porque tá só se repetindo. A lua fala dessa coisa que não tem uma clareza, não se consegue ver exatamente o que tá acontecendo, né? Porque a luz da lua pode ser a lua cheia enorme, a maior que tiver, mas ela não clareia como a luz do sol, por exemplo, né? Então tem uma coisa de um pouco ilusório. Tem também relação com a outra leitura, mais uma vez, que tem a ver com essa parte do psíquico, do mediúnico, das conexões que tu faz, tá? Tem uma conexão que tu, de novo, ó, a carta da lua. Tem relação com mediunidade, com algo. Não tô falando que tu tá fazendo algo errado com relação à tua mediunidade, mas a tua mediunidade, por conta disso, né, talvez... Pronto, precisei pausar, mas voltamos. Eu escutei barulho, precisei pausar. Tá, continuando aqui. O que mais essa pessoa precisa saber?
As nuvens. Eu não vou ficar tirando carta, eles estão falando sempre a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Nuvens fala dessa coisa que tá aí encoberto, né? Que tu não consegue ver e que tu tá passando por um sofrimento por conta disso. Então aqui há um apego em ver e fazer as coisas sempre do mesmo jeito, querendo um resultado diferente. Bem aquela frase que todo mundo conhece. E eles estão pedindo aqui o quê? Olhe para isso por um outro ângulo. Olhe para isso com a inteligência que tu tem, mas principalmente com o racional, como se tu não fizesse parte disso, de fora, com a visão de quem tá de fora, para que tu consiga perceber exatamente os movimentos que tu precisa fazer, enxergar o que tu precisa enxergar e modificar aquilo que tu precisa. Tá bom? É o que eu vejo pra vocês. Boa sorte, fiquem com Deus.